Nós vamos dar seguimento aqui, nossa série de estudos nas cartas da prisão, seguindo com a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos avançar no capítulo 2, do verso 6 até o verso 15. Será o nosso texto de reflexão nessa manhã, estudando essa carta que tem sido um instrumento para nos ensinar tantas coisas importantes. Essa é a última das cartas da prisão que nós estamos estudando, chegando ao fim dessa série, mas ainda com muito a ser aprendido. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos fazer a leitura do verso 6 até o verso 15, depois nós vamos orar. Tá bom? Mas antes disso, gostaria de compartilhar com os irmãos, a título de ilustração, uma pequena experiência. Os irmãos sabem que o pastor trabalhou com marcenaria, né, durante muitos anos, foram 25 anos, para ser mais exato. E na marcenaria, muitas vezes, nós éramos tomados por um senso por uma arrogância, né? Porque marcenaria se parece um pouco com metalurgia, no sentido de que o trabalho do metalúrgico, especialmente na tornearia, né, na ferramentaria, é um trabalho que não admite praticamente erros. E a tolerância de erro é de milímetros, né? No caso da metalurgia, até milímetros já representa um erro catastrófico. Mas na marcenaria, um erro de milímetros ainda seria admissível. Então, nós sempre achávamos que tinha que fazer mais alguma coisa, que estava faltando alguma coisa, que tinha que dar mais um toque. E nessa situação, muitas vezes, a gente acabava estragando um trabalho que já estava bem feito, mas a gente queria dar o nosso toque final, né? E isso acontecia muitas vezes. Quando acontecia, o patrão não ficava feliz, evidentemente, e a gente tinha que ir para o escritório para ouvir ali algumas palavras de aconselhamento, né? da parte do patrão, e saímos dali com a orelha pegando fogo. Então, mas era uma forma que Deus usava para nos disciplinar na nossa vaidade, a vaidade do nosso coração. E o texto que nós vamos ler hoje, irmãos, tem muito a ver com isso, porque Paulo está falando aqui para uma igreja que nós sabemos estava sendo assediada por uma forma de heresia que é obscura, não é? Paulo não fala muito sobre ela, mas os detalhes que ele dá aqui na carta nos levam a entender que essa forma de heresia filosófica entendia que o sacrifício de Cristo, que a obra de Cristo não era suficiente para a nossa salvação. E nós tínhamos que dar um toque, né, o nosso toque final para poder tornar a obra perfeita. Então precisávamos acrescentar alguns elementos. E Paulo vai confrontar isso daqui no texto que nós temos diante de nós. E também no próximo, que nós vamos dar seguimento, se Deus permitir, no próximo domingo. E aí ele vai fechar essa parte de confrontação, né, efetiva dessa heresia. Hoje nós vamos ver somente a primeira parte da confrontação que Paulo faz, mostrando especialmente o poder, a eficácia da obra que Cristo realizou por nós. Basicamente, o que Paulo vai dizer aqui para os seus leitores é o seguinte: você não tem que fazer mais nada. Cristo já fez tudo que você precisava. Ele já fez tudo para que você fosse salvo, para que você tivesse a certeza de uma vida gloriosa, uma vida eterna, uma vida plena, e você então precisa apenas, em obediência à vontade de Deus, responder a essa graça, se apegando cada vez mais ao Senhor e vivendo uma vida digna do Evangelho. É isso que você precisa fazer. É o que Paulo está dizendo aqui, basicamente na lição que nós vamos aprender ou relembrar nesta manhã.
Vamos então fazer a leitura do texto, depois nós vamos orar. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, Senhor. A simples leitura, Senhor, da tua palavra já nos abençoa ricamente, pois nos fala sobre aquilo que Cristo tem feito por nós, que é uma obra tão grandiosa, tão gloriosa, tão poderosa, Senhor, que retirou, Senhor, a nossa alma do inferno, da perdição eterna, da morte espiritual, e nos deu vida e vida com abundância. Nós te louvamos por esta graça maravilhosa, sobre a qual estamos, ó Deus, confiados, edificados. E nessa manhã pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer ainda mais, na confiança daquilo que Cristo fez por nós, na certeza de que a vida que Ele nos deu é uma vida plena, completa. Não precisa, Senhor, de qualquer outro subterfúgio ou qualquer outra artimanha humana para trazer completude ao que Cristo já completou. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê instrução, nos dê entendimento, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós temos estudado essa carta já há algumas semanas e temos falado sobre vários assuntos dentro de um assunto principal, que é essa questão da heresia, que os comentaristas bíblicos ou os comentadores da Bíblia chamam de heresia colossense. Então, nós vimos que Paulo, ele já vai começar a sua carta falando sobre o fato de eles terem sido transformados, o fato de eles terem vindo a Cristo por causa da pregação do Evangelho da verdade. Nós vimos isso no capítulo 1, a partir do versículo 3. Então, Paulo já começa a carta encaminhando a sua argumentação, que nós vamos ver agora no capítulo 2, onde ele diz: olha, vocês foram transformados pela verdade. Vocês não foram transformados por uma historinha, por uma ideia de homens, por um pensamento humano, por uma doutrina humana, mas pela verdade do Evangelho. O Evangelho é a única verdade, não há outra. E foi nessa verdade que vocês foram transformados. E então, ele segue orando pelos irmãos para que eles permaneçam nessa verdade. No versículo 10 do capítulo 1, ele diz que o objetivo
é que eles vivam de maneira digna do Senhor, para que eles possam agradá-lo em tudo. E depois ele segue mostrando que Deus, ele já nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E então ele começa a falar quem é esse Filho. Ele faz aqui um perfil de Jesus, do versículo 15 até o 20, mostrando que Jesus é tudo aquilo pelo qual o ser humano pode sonhar em termos de trazer satisfação e um sentimento de plenitude à sua vida. Cristo é a única pessoa, Cristo é o único ser, a única verdade que preenche todo vazio, inclusive o vazio dos nossos corações. Então, a partir do verso 21, ele começa a advertir os irmãos que justamente por Cristo ser quem é e ter feito o que fez, promovendo a reconciliação entre nós e Deus, nós devemos viver de tal maneira a buscarmos andar conforme seres reconciliados com Deus, né? E ele diz, vivendo de modo santo, inculpável, irrepreensível, e aí ele vai falando sobre essas coisas, até que no verso 24 ele mostra que ele mesmo, Paulo, tem se esforçado e muito para que essa verdade, este evangelho, essa graça possa alcançá-los e possa permanecer em seus corações. E a partir do verso 24, então, ele fala sobre isso, sobre o quanto tem custado para ele, né, ser o evangelho, ser o pregador missionário aos gentios, levando a palavra àqueles que não eram povo de Deus, mas que agora passaram a ser povo de Deus. E então, ele entra no capítulo 2, né, e vai até o versículo 5, como nós vimos na semana passada, falando sobre isso. Mas veja como ele termina o versículo 5, o versículo 4, né, e o 5, ele fala sobre essa advertência mais clara, né, que ninguém engane vocês com argumentos falaciosos. Né? Por quê? Porque ele já estava preparando aqui o cenário para o que ele iria dizer a partir do versículo 6. Veja, Paulo não estava com o livro de Colossenses lá na mão, olhando, pensando, bom, vou falar isso aqui agora, porque no versículo 6 eu vou falar isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Paulo escreve as suas cartas de maneira intencional. As suas palavras são ditas, são pesadas, para que elas tenham um determinado efeito no ouvido e no coração dos seus ouvintes. Meus irmãos, a palavra de Deus, tudo que está aqui tem uma intenção, tem um propósito. E o propósito é nos conduzir à verdade do Evangelho, a Cristo Jesus, que é a verdade encarnada, né? E é sobre isso que Paulo está falando aqui todo o tempo. Então, nós temos no nosso verso 6 e 7, os dois primeiros versos da nossa porção de hoje, nós temos muita correspondência com aquilo que já foi dito por Paulo e também com aquilo que ele ainda vai dizer. Não é? Nos versículos 6 e 7, então, nós vemos, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, veja, nós começamos a nossa ambientação do texto falando sobre o fato de Paulo estar se preocupando em orar pelos colossenses, desde que ele ouviu que eles ouviram o evangelho e creram. E agora ele está dizendo no verso 6, bom, assim como vocês receberam Cristo Jesus, da mesma maneira que vocês o receberam naquele momento na vida de vocês, né, continuem a viver nele. E aqui, meus irmãos, nós já vemos um primeiro grande desafio da jornada cristã, não é? O nosso tempo como cristãos, quando nós nos convertemos, a nossa vida como novos convertidos é uma vida sempre muito aplicada, muito dedicada, é ou não é? Tanto é verdade que nós estamos sempre falando nos nossos cultos de voltar ao primeiro amor. Quantas vezes a gente já falou sobre isso, irmãos? Quantas músicas já foram escritas sobre isso? E por quê? Porque nós todos reconhecemos
que quando nós nos achegamos a Jesus, Jesus era tudo para nós, tudo. Nós morríamos por Cristo, subíamos monte, descíamos monte, íamos para vigília, para culto de oração, tudo, até se fosse ação social, a gente ia, porque nós não queríamos perder nada. Andávamos a pé, se não tinha dinheiro, a gente ia para a igreja a pé, porque nós tínhamos aquela paixão, aquele ardor no nosso coração por Cristo Jesus. Nosso coração queimava. Mas é normal que com o tempo, essa paixão, esse fogo, esse ardor, ele vai, o quê? Arrefecendo, ele vai se esfriando, vai perdendo a sua intensidade. E nós começamos a entrar numa espécie de religião de forma, uma religião formalista, institucional. Nós entendemos que, na verdade, aquilo que estávamos vivendo no começo não era o correto é agora, porque agora nós fomos domesticados pelo sistema. E então nós começamos a achar que andar a pé para ir para a igreja é um sacrifício demasiado. Que ir aos 2 cultos de domingo, meu Deus, isso é um radicalismo desnecessário, é quase que um legalismo, uma exigência do sistema religioso, né, que o pastor criou na igreja, ou o bispo, ou seja lá quem for. Nós começamos a achar que orar 3 vezes ao dia não é necessário. Né? A gente faz aquela oraçãozinha de manhã. Aliás, a gente até criou um nome para isso, oração flecha. Já ouviu isso por aí? Eu já ouvi várias vezes. Às vezes você não tem tempo, você faz aquela oração flecha, que é certeira, é curta e certeira. E Deus te ouve, fica tudo certo, e você toca o dia como se Deus não existisse. Meus irmãos, isso acontece com todos nós. E se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos vivendo essa situação até o momento em que nós podemos chegar a descobrir que Cristo já não é mais o Senhor das nossas vidas. Que nós é que somos os donos das nossas vidas, nós somos os nossos próprios senhores e nós é que determinamos o que devemos e o que não devemos fazer. Mas eu digo a você, não existe nenhum rei, que não seja Senhor sobre os seus súditos, se os seus súditos não se submetem àquilo que ele estabelece, àquilo que ele determina. E assim também Cristo não é rei sobre as nossas vidas, se nós não vivemos como quem se submete à sua vontade, ao seu propósito, à sua palavra. Então, por isso, Paulo está advertindo esses irmãos, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele, com a mesma paixão, com o mesmo interesse, com a mesma alegria que vocês receberam o Evangelho, com a mesma dedicação, continue. E essa é uma palavra importante aqui na carta, porque Paulo está falando o tempo todo justamente sobre a necessidade de os colossenses continuarem em Cristo Jesus. Esse é o verbo que determina o motivo da carta ter sido escrita, basicamente. E então nós vamos ver uma série de relações nesse sentido. Né? Ele diz aí, por exemplo, no verso 7, que os seus leitores devem continuar enraizados em Cristo Jesus. Enraizados. O que é enraizado? Todo mundo aqui sabe o que é uma árvore e como a árvore se torna mais forte, tanto mais ela aprofunda as suas raízes. Quanto mais ela aprofunda as suas raízes. Certa vez, eu fiquei desempregado e fui trabalhar numa obra como servente de pedreiro. Né? Quem já trabalhou de servente de pedreiro aqui alguma vez? Só o João, hein? Poxa, todo mundo... Você foi minha servente, mas você foi servente do servente de pedreiro. Nesse caso não conta. Mas eu fui trabalhar numa obra
e no fundo da casa onde nós estávamos fazendo a construção tinha um pé de abacate, um pé de manga enorme, muito grande, maior do que esse aqui de trás da igreja aqui. E esse pé de manga, ele lançou raízes para todos os lados e num diâmetro tão grande que nós tivemos que cavar um buraco enorme para tirar, né, porque ele tinha realmente fundamentado bem as suas raízes, porque a relação de aprofundamento das raízes e crescimento é uma relação direta. Quanto mais as raízes se aprofundam, mais a árvore cresce, quanto mais ela cresce, mais as raízes se aprofundam. E é essa a ideia que Paulo está tendo aqui, que se nós de fato buscarmos uma vida que permanece ligada em Cristo, nós vamos crescer. E à medida em que nós cresçamos, nós vamos enraizar a nossa vida em Cristo, de tal maneira que nós ficaremos firmes nele. E não somente isso, irmãos, mas uma árvore firmemente enraizada é uma árvore frutífera. Né? E Paulo vai mostrar essa relação aqui, olha, se você olhar aí no capítulo 1, versículo 5, parte B até o verso 6, veja o que ele diz. Ele fala da esperança que os colossenses abraçaram, e ele diz, dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está o quê? Produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Então, aqui a ideia é o enraizamento da árvore que produz fruto, para que ela continue produzindo fruto. Você se lembra do que Jesus fala na João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele diz que se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Mas quando vocês dão muito fruto, o que é feito com vocês? Né? Quando vocês produzem muito fruto, o que Deus faz com a gente? Deus nos leva para o spa e coloca a gente ali deitado numa banheira de hidromassagem. Não, ele diz que aquele que é o responsável pelo jardim, que é Deus, né, que é o agricultor, ele nos poda. Para quê? Para que nós produzamos mais fruto ainda. Ou seja, o evangelho, irmãos, nunca é uma zona de conforto. Deus sempre quer que nós busquemos uma situação, uma relação com Cristo em que nós possamos produzir cada vez mais fruto para Ele. Aí você pode pensar, poxa, mas a vida já é tão cansativa. Eu digo para você, meu irmão, nós teremos a eternidade para descansar. O nosso descanso está em Cristo. Nós nunca teremos descanso neste mundo, porque se nós não quisermos dedicar a nossa vida a Cristo, se nós não quisermos investir a nossa saúde, o nosso bem-estar, os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso esforço para glorificar a Cristo neste mundo, nós vamos fazer isso com outra coisa e vamos glorificar outra coisa que não seja Cristo. Nosso trabalho, nossa família, nosso bem-estar, nossa profissão, né? É muito comum que hoje as pessoas se apaixonem pela sua carreira e passem a amar a sua carreira de tal maneira que Cristo não tem mais lugar na vida delas. Mas, meus irmãos, a carreira é importante. E é louvável quando uma pessoa se dedica à sua carreira com responsabilidade, né? Que essa pessoa procure ser o melhor funcionário da empresa, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor tudo que ele puder, no sentido de dar bom testemunho de Cristo onde quer que ele esteja. Mas, meus irmãos, antes de sermos profissionais em qualquer área, nós somos filhos de Deus. Nós somos servos do Senhor. E o que se espera de um servo é que ele sirva. E nós vamos ver que essa ideia do fruto, do crescimento, do enraizamento, está o tempo todo sendo trazida à luz pelo apóstolo Paulo. Veja aí nos versículos 9 e 10 do capítulo 1,
não é? Especialmente lá no versículo 10, ele vai dizer: dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Percebe então essa relação? Veja só o que nós temos então aqui, que é uma relação muito estreita, onde nós vemos o quê? Paulo está dizendo: continue em Cristo, que é a ideia mestra, versículo 6. Continue em Cristo com base em quê? Na semente do Evangelho, o Evangelho da verdade que vocês receberam lá atrás, né? A semente do Evangelho define o que na árvore, irmãos? A identidade da árvore. Onde é que está a identidade de uma árvore? Na sua semente. Se você plantar uma semente de goiaba no seu quintal, ou fizer ali no vaso para fazer uma mudinha, nunca vai nascer uma macieira dali. Se nascer, você pode repreender, porque é obra do mal. Mas, se for uma coisa natural, o que vai nascer dali é um pé de goiaba, é uma goiabeira. Não é? E se for uma goiabeira frutífera, como essa nossa aqui, você vai comer muita goiaba. Então, o que define a identidade da árvore é a semente. O que define a identidade do cristão é o Evangelho que o transformou. É a palavra de Deus que mudou a sua vida. É isso que deve definir a nossa identidade, irmãos. Mas se o nosso testemunho não aponta para o Evangelho, isso mostra que talvez a semente que foi plantada no nosso coração não foi a semente do Evangelho da verdade. Né? Há muitas pessoas hoje que vão para a igreja por outros motivos, diferentes do motivo principal, que é se renderem a Cristo, ao senhorio de Cristo, e encontrar em Cristo a salvação. Há pessoas que vão para a igreja porque estão com problemas e elas querem resolver o problema. Portanto, se a semente que foi semeada no coração dela, que Cristo é um prestador de serviços, alguém que vai resolver todos os seus problemas, essa semente não é o Evangelho da verdade. E a identidade cristã, entre aspas, dessa pessoa vai ser deturpada. E é por isso que ela vai chegar no trabalho e vai dar mau testemunho. E as pessoas vão olhar para ela e dizer: está vendo, é por isso que eu não sou crente. Olha só, essa pessoa é crente, olha como é que ela vive, como é que ela age. Mas a questão é que aquela pessoa não foi realmente transformada pelo Evangelho. Ela foi convencida por uma ideia humana, que não muda a vida das pessoas. Ideias humanas não mudam a nossa vida, irmãos. Por melhores que sejam essas ideias, né? Então, nós vimos aí a relação da semente da verdade do Evangelho, que define a identidade da árvore, né, que, por conseguinte, vai buscar o seu enraizamento, conforme nós vimos no verso 7, e ela vai crescendo, e aqui Paulo usa esse verbo crescer em dois sentidos: primeiro, crescer no conhecimento de Deus, e depois crescer em ações de graças. Versículos 2, 7, e no versículo 6 do capítulo 1, conforme nós vimos, e no verso 10 também. E aí vai haver o que? A frutificação, que significa vidas transformadas, no texto lá do início, e depois no verso 10 significa boas obras. Então é isso que Deus espera ver em nós. Meus irmãos, Deus não espera ver em nós perfeição. Ele não espera que você seja uma pessoa perfeita. Ele espera que você seja uma pessoa frutífera, que você frutifique, mostrando que você, de fato, é uma pessoa que está enraizada em Cristo, porque a sua identidade se identifica com a semente do Evangelho que foi semeada em você. Tudo bem até aí, irmãos? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum esclarecimento? Não? Ok, então vamos seguir aqui, mostrando outras correspondências. Versículo 8 vai dizer aí: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Então, Paulo está fazendo aqui uma advertência. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los. Nós já tínhamos visto verso 4 e 5, onde ele diz: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Então, veja, basicamente a mesma advertência. Então, Paulo é como alguém que está fazendo um bolo e ele vai acrescentando as camadas, né? Recheio, camada, recheio, camada, recheio, camada. Ele vai acrescentando as camadas e vai formando, dando forma a esse bolo que ele está fazendo aqui, né, comparativamente falando. Então, o que nós vemos aqui nesse sentido é que existem riscos à continuidade do crescimento e da frutificação do cristão. Existem riscos, ameaças, que são o quê? As ervas daninhas, que podem sufocar essa árvore, impedindo que ela venha produzir os frutos e dê continuidade ao seu ciclo de vida e frutificação. Então, Paulo está fazendo essa advertência 2 vezes, que ninguém engane vocês com raciocínios falaciosos. O que é uma falácia? Uma falácia é uma argumentação lógica, coerente, que parece ser a verdade, mas não é a verdade. Nós ouvimos argumentos falaciosos o tempo todo aí na mídia, o tempo todo. Veja, a mesma notícia pode ser dada de 2 maneiras totalmente diferentes, dependendo, né, da ideologia do jornalista que vai dar a notícia, dependendo da intenção do veículo de comunicação que vai transmitir a notícia, a mesma notícia pode ser transmitida de 2 maneiras muito diferentes. Então, é por isso que, às vezes, né, num telejornal, você ouve, por exemplo, o país tal invadiu o território do seu vizinho, tentando tomar posse dos bens, das coisas boas que o seu vizinho tem ali no seu quintal. E outro jornal pode dar a mesma notícia sobre o mesmo fato, né, dizendo: o país tal fez um esforço, né, para ajudar o seu país vizinho numa situação de dificuldade em que seus vizinhos se encontravam, né, e tal. Ou seja, são situações que muitas vezes a gente não percebe, mas acontecem de forma sutil e vão arrastando nossa mente, o nosso pensamento para longe da verdade. Meus irmãos, se os irmãos quiserem uma verdade infalível, leiam a sua Bíblia, mas não confiem em telejornais, em notícias de mídia, porque mídia não dá notícia, né? Aliás, não dá informação, dá notícia. Informação, verdade, nós temos na palavra de Deus. Se você quiser novidade, leia a Bíblia, porque aqui sim, há sempre uma palavra, né, de novidade para nós. Evangelho é novidade, é boa nova. Então, voltando à questão, isso é falácia. É quando nós usamos argumentos para convencer o nosso ouvinte de coisas que não são verdadeiras, mas nós preparamos tão bem o nosso discurso que elas parecem verdadeiras. É por isso que nós precisamos orar para tudo, irmãos. Né? Olha a conversa da serpente com Eva. A serpente não chega e diz: Eva, eu vim aqui para fazer você tropeçar. Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Não. A serpente chega, observa a situação, né, e começa a desenvolver ali um diálogo com Eva. No capítulo 3 nós vemos isso. A serpente, o texto diz que era o mais astuto dos animais, chega e diz: ô Eva, como é que Deus falou mesmo com você? Ele disse que se você comesse ou não comesse, como é que foi? Aí a Eva começa a conversar com a serpente, diz para ela o que aconteceu, e aí
a Eva diz, olha, ele disse que a gente podia comer de toda a árvore do jardim, mas que essa a gente não podia. E aí a serpente diz, olha, Eva, foi isso mesmo que ele disse? Preste atenção. Na verdade, o que ele quis dizer foi o seguinte, olha, vocês não comam disso aí, porque se vocês comerem, vocês se farão iguais a mim, vocês vão ser como eu. Então, é isso que ele quis dizer, mas ele não disse com essas palavras, então ele proibiu vocês, mas... E aí, o que aconteceu? A gente sabe, né? Guerras, desgraça, crianças violentadas, mulheres violentadas, homens com a sua masculinidade deturpada, modificada, pessoas que se mutilam para mudar aquilo que elas acham que não está de acordo com a vontade delas, um mundo desgraçado, por conta do argumento falacioso da serpente. Então veja que esse assunto é muito sério, meus irmãos, e ele é antigo, e ele vem se reproduzir novamente aqui na igreja de Colossos. Paulo então está dizendo, olha, fiquem atentos, que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Nós já falamos aqui um pouco sobre essa filosofia, sobre essa heresia colossense, não é? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Quantos se lembram de algum aspecto dessa heresia colossense? Um de cada vez, irmão, para não dar confusão, tá? Vamos devagar. Nós falamos sobre isso aqui, logo no início, quando nós começamos a falar sobre essa heresia, nós compartilhamos aqui com os irmãos, né? Quantos se lembram? Eu estou brincando com vocês, eu não esperava que vocês se lembrassem, não. Eu estou só fazendo uma brincadeira. Mas, basicamente, nós temos algumas questões aqui, só para a gente relembrar. Vamos ver aqui. Basicamente, Paulo trabalha aqui com 5 pontos, né, que vão definir essa heresia colossense. E nós vamos ver esses 5 pontos aqui rapidamente. Deixa eu só encontrar aqui o meu... Sim. Na verdade, são 4 práticas. A primeira prática é chamada de ascetismo. O que é o ascetismo? É uma doutrina que ela estabelece prescrições especialmente sobre questões básicas como comer e beber, né? Como coisas simples, que mostram uma aparência de piedade. Então, por exemplo, não coma carne de porco, né? Não coma, enfim, carne sufocada, como o texto lá que Paulo que vai ser estabelecido lá no Concílio de Jerusalém, Atos 15, é uma forma de ascetismo, mas nesse caso seria uma forma correta, porque seria apenas uma resposta de obediência àquilo que que Cristo já havia feito. Mas aqui o ascetismo era uma maneira de completar a obra de Cristo. Então, seria um retorno a todas as leis judaicas dietéticas, né, de restrição de alimentos. Não coma isso, não beba aquilo. São aquelas questões relacionadas às leis de impureza. Você se lembra lá de Marcos capítulo 7, quando os fariseus vão questionar Jesus, dizendo para ele, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí Jesus vai dizer, e por que vocês desobedecem à lei, criando tradições que são tradições de homens? Então, Paulo vai dizer aqui basicamente a mesma coisa. Olha, não ouçam esse tipo de situação, porque isso aqui
Não tem nada a ver. Isso aqui não é o que Deus espera de nós, que nós pratiquemos esse ascetismo rigoroso com lista de coisas impuras, puras e impuras, não é como se por isso nós pudéssemos conquistar a salvação ou completar a obra de Cristo. Então, a grande questão em tudo isso aqui seria uma ideia de purificar a alma por meio desses sacrifícios. Ok? Então, esse seria um dos pontos. Nós vamos ver mais sobre isso daqui. Não vou descer muito a detalhes, porque a gente vai voltar a isso daqui na semana que vem. Tá bom? Então, esse seria um dos pontos. O segundo ponto seria guardar certos dias, né, de dias santos, festas anuais, mensais, festa da lua nova, essa coisa toda que nós vamos ver também na semana que vem. O outro ponto seria mais uma questão mística, não é, no sentido de ter visões especiais, revelações especiais. Já escutou isso por aí, não? A Bíblia fala, não faça, mas aí a gente vai pedir alguém para orar por nós, porque a pessoa tem um dom de revelação. Aí a pessoa diz, Deus me revelou para você fazer. Aí você vai e faz. Né? Porque você já queria fazer. Você só precisava que alguém te desse uma palavra de confirmação em nome de Deus. Não é? Então, basicamente, era o que acontecia aqui também, uma ideia que a obra de Cristo não era suficiente. E, por fim, o culto a seres espirituais, como os anjos, por exemplo. Né? Então, nós já vimos que os judeus tinham uma fascinação por anjos, e os protognósticos também, nós já falamos deles aqui há um tempo atrás, né, dentro dessa carta. Então, a ideia aqui era que algo precisava ser feito para completar a obra de Cristo na vida dessas pessoas. E aqui, como já falei, não vou descer muito a detalhes, que a gente vai voltar nisso na semana que vem, mas essa era a ideia básica que o texto vai trazer para nós. Não é? Cristo, o que Cristo fez não é suficiente. Nós precisamos completar, é preciso que nós completemos com algo a mais. Esse é o desafio que nós estamos vendo aqui Paulo combater quando ele escreve essa carta. Então, voltando aqui para a nossa lição, vou só abrir aqui porque esse meu tablet aqui acabou de morrer. Ficou claro isso daí, irmãos? Ou ficou alguma dúvida ainda sobre essa questão? Que nós falamos aqui sobre essa heresia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deu para entender, basicamente? A gente já tinha falado sobre isso, né? É por isso que eu perguntei no começo, mas não esperava que vocês se lembrassem, não, porque são coisas que a gente não lida o tempo todo, então às vezes a gente esquece. Ok? Então, Paulo está esclarecendo aqui, olha, não há mais necessidade de nada, porque essas coisas são tradições de homens. Elas fazem parte dos rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que Paulo chama de rudimentos do mundo aqui, era uma ideia que se tinha, que até os próprios astros, os seres celestiais como um todo, interferiam nas nossas vidas. E nós precisaríamos ter um contato com esses seres. Por quê? Porque eles, assim como Cristo, eram formas de emanação de Deus, uma forma de Deus se manifestar aos homens, e Cristo era só mais uma dessas formas. Então, como é que Paulo vai combater isso? Quais são os meios de enfrentamento? Né? O primeiro meio de enfrentamento é a oração. Então, nós vamos ver aí no capítulo 1, verso 3 a 5, e no verso 9, né, Paulo vai orar pela igreja nesse sentido, para que os irmãos permaneçam firmes. Então, irmãos, a oração não é uma forma
de nós, não é somente uma forma de nós alcançarmos o favor de Deus, a graça de Deus, para nos socorrer nos momentos difíceis. A oração é um exercício diário que nós precisamos fazer para nos mantermos no Senhor, para permanecermos na presença de Deus. Às vezes nós lidamos com situações na igreja em que nós vemos que a pessoa está enfraquecendo, que ela está se distanciando, está se esfriando, e aí nós vamos conversar com as pessoas, e normalmente o que as pessoas dizem é o seguinte: olha, eu tenho orado muito pouco, eu quase não tenho orado, quase não tenho buscado a Deus, não tenho tido tempo. E eu digo, meus irmãos, a nossa questão não é falta de tempo, a nossa questão é falta de disciplina, é falta de amar a Cristo. Porque eu digo para você, quando nós amamos alguém, nós fazemos tudo por esse alguém? Não fazemos? Lembra quando você namorava? Não é? Você, quando começou aquele primeiro amor, aquele primeiro namorico lá da época da escola, você saía de casa com seu uniforme, todo contente, com a pressa de ir para a escola. Mãe, eu tenho que ir para a escola hoje, porque vai ter matéria nova, e a professora, eu estou gostando tanto da matéria, e tal. E aí você ia, quando chegava lá na esquina, você, ao invés de dobrar o caminho da escola, você seguia reto, né, para encontrar com aquela pessoa que você descobriu que era o grande sentido da sua vida. E aí você mentia para os seus pais, mentia para todo mundo, e aí chegava em casa e a sua mãe perguntava: e aí, como é que foi a aula? Ah, foi muito boa. Que aula maravilhosa. Poxa, não perco mais uma aula dessa. Então, quando nós amamos, irmãos, quando nós estamos apaixonados, nós fazemos qualquer coisa para ter aquele momento, né, de satisfação, de encontro da nossa paixão, do nosso amor. Quando nós amamos a Cristo é a mesma coisa. Nós não conseguimos ficar longe dele, por isso nós oramos sempre. A oração é a maneira que nós temos de estar perto de Cristo e de senti-lo perto de nós. Então, por isso, Paulo vai mostrar que o primeiro meio de confrontação, de enfrentamento desses enganos que vêm contra a igreja é a oração. E, meus irmãos, eu vou usar aqui o termo que Paulo usou: não nos enganemos, porque a igreja de hoje, ela está tão encharcada dessas coisas quanto a igreja do primeiro século. E nós precisamos aprender tanto quanto eles precisaram combater esses enganos, não é? Então, Paulo vai avançar aí para dizer, né, que, além da oração, nós também precisamos da exortação. É por isso que ele diz no verso 6, continuem a viver em Cristo. Continue a viver em Cristo. E aí ele vai usar uma outra figura, ele muda, que é uma característica de Paulo, né? A gente sabe disso, já falamos sobre isso daqui. Dentro de um mesmo versículo, ele usa 3, 4 figuras diferentes, e ele agora usa uma figura de construção. Ele diz, edificados nele. Edificados nele. Ou seja, ele muda da árvore para o alicerce, para o fundamento, né? E aqui é uma palavra que vai ter também correspondência com uma outra passagem anterior. Se você olhar aí no versículo 23, né? Paulo diz, se é que vocês permanecem na fé, o que mais? Alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Alicerçados é estar sobre o alicerce. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai dizer, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas cada um veja como edifica sobre ele. Então, Paulo está falando aqui sobre edificação, sobre um fundamento que é firme. Então, a edificação precisa ser bem feita, não é? E aí, nós vamos ver aí também na segunda parte, no capítulo 2, do verso 6,
Na segunda parte, ele diz confirmados também. Não só edificados, mas confirmados. Confirmados na fé. Né? E esse confirmados na fé, ele tem relação com o capítulo 1, verso 5, onde ele já havia falado sobre isso, né? Sobre a fé que eles receberam. E aí, versículo... Não, peraí, não é versículo 5, não, só um minuto. Sim. Dessa esperança que vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou a vocês. Né? Então, versículo 4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. E também nós vamos ver isso no verso 4, no finalzinho do 5, no verso 5 aí, no finalzinho ele vai falar sobre a firmeza da fé que eles têm em Cristo Jesus. Então, a exortação, a firmeza, a continuidade, a edificarmos a nossa vida sobre o firme fundamento. No capítulo 3, verso 16, primeira parte, ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Aconselhar e instruir com o quê, irmãos? Com a palavra de Deus. Ou seja, a vida cristã, ela se firma, ela permanece firme, ela é confirmada tanto quanto nós nos encharcamos com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mantém firmes. Né? Ela é a âncora da nossa esperança, da nossa confiança. É ela que nos firma no caminho para que nós não tropecemos. Né? E, por fim, além da exortação e da oração, também a consolação. Então, vem versículo 2, capítulo 2, versículos 9 e 10. Também nele, 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ou seja, Paulo está dizendo, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui nós vamos ver duas coisas que são importantes. A primeira, porque Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No capítulo 1, ele já havia falado lá no versículo 19, que Deus achou por bem que em Cristo residisse toda a plenitude. Ele já tinha falado sobre a plenitude de Cristo, mas aqui ele adiciona um adjetivo que é corporalmente. Por que ele está falando isso, irmãos? Por duas razões. Primeiro, porque nós sabemos que essa heresia colossense, ela também era marcada por uma ideia de que o que é material não é importante. O que é importante é o espiritual. Por quê? Porque nós vimos que essa heresia, ela tinha como fundamento a convicção de que Deus não habita o mundo material, porque o mundo material é mau, segundo essa visão. Então, Cristo ele não habitou realmente num corpo, mas apenas numa aparência de corpo. E daí veio uma heresia que foi combatida pela igreja, né, nos séculos iniciais do cristianismo, que é o docetismo, do termo dokel, né, do grego, que significa aparência, não é um verbo, é um substantivo, aparência. Então, Cristo teria apenas uma aparência de ser humano. Então, Paulo está dizendo, não é aparência. Ele veio no mundo como homem, como uma pessoa de carne e osso. E mais, a plenitude da divindade habitava nele corporalmente. Isso aqui para eles era demais. Então, quando eles dizem que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, quer dizer que o conteúdo completo da divindade existia nele em forma real, concreta, corpórea, visível. É isso que ele está dizendo aqui. E mais, ele vai dizer que pelo fato de toda a plenitude de Cristo
não é, ter toda a plenitude da divindade em si, nós também que estamos ligados nele, recebemos dessa plenitude. Então, por estar em Cristo, nós estamos, né, unidos espiritualmente com ele, misticamente ligados a ele, nós também estamos completos. Ou seja, não nos falta nada no que diz respeito à salvação. Não necessitamos recorrer a qualquer recurso extra para nos assegurar de que estamos salvos, irmãos, e de que Deus nos ouve, que Ele se importa conosco, que Ele atende às nossas orações. Nós não precisamos de estímulos emocionais o tempo todo nos empurrando para acreditar, acreditar, acreditar. Quem precisa de estímulo o tempo todo para acreditar é porque não tem fé. Porque quando nós temos fé, nós sempre acreditamos. Não quer dizer que não haja momentos em que a dúvida assalta o nosso coração. Acontece, muitas vezes. Mas logo o Espírito Santo dá aquele tapinha no nosso ombro e nos lembra do que Deus tem feito por nós, e nós voltamos à razão, voltamos à fé e sossegamos o nosso coração. Então, Paulo está falando aqui sobre essas coisas, né? E agora ele vai falar sobre a nossa liberdade em Cristo, de que maneira Cristo nos tornou completos, a partir do verso 11 até o 15. Nele, também vocês foram o quê? Circuncidados. Mas não foram circuncidados com a circuncisão feita por mãos humanas, não a circuncisão física, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está falando aqui sobre algo espiritual. A circuncisão, nós sabemos, era um rito judaico, onde a carne, né, do prepúcio, do órgão genital do homem, era removido como um sinal da ligação daquela criança à aliança de Deus com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, antes do estabelecimento da lei, que só viria depois com Moisés, Deus instituiu o sinal da aliança, que era a circuncisão. É por isso que Abraão, já um homem bem idoso, foi circuncidado com toda a sua família, no caso os homens, evidentemente, para que pudessem ser marcados pelo sinal da aliança de Deus. Só que esta aliança que Deus fez com o povo era uma aliança baseada no compromisso, na fidelidade, no compromisso de Deus com o seu povo e do seu povo com o seu Deus. Mas com o tempo, esse compromisso foi sendo abandonado, e essa circuncisão, ela passou a ser uma circuncisão falsa, porque as pessoas circuncidavam o corpo, a carne, mas não circuncidavam o coração. Paulo vai falar sobre isso. Veja comigo em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Romanos capítulo 2, 28 e 29. Já estamos partindo para a nossa conclusão aqui. O que Paulo vai dizer aí? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Por que Paulo fala desse louvor que procede de seres humanos? Porque as pessoas acreditavam, né, que o fato de serem circuncidados, de serem israelitas, fazia, né, deste povo um povo especial, digno de ser admirado, respeitado, elogiado, né? As suas práticas espirituais, exageradamente ascéticas, como nós falamos, legalistas, sempre esperando o elogio das pessoas. Nossa, como você é espiritual, hein, rapaz?
Não sei quantos se lembram aqui da ilustração que nós fizemos há muito tempo, estávamos pregando aqui, falando sobre uma situação do retiro, em que estava todo mundo lá se divertindo, jogando futebol, e aquela coisa toda, e aí o irmão, querendo impressionar o pastor, foi lá para o meio assim, um lugar onde todo mundo podia vê-lo, e se ajoelhou e começou a orar. E aí o pastor chegou lá e falou para ele assim: rapaz, o que você está fazendo aí? Ele falou assim: não, eu estou aqui orando porque estou me consagrando. Aí o pastor falou: rapaz, eu estou lá brincando, jogando futebol, se divertindo. Por que você não vai lá aproveitar esse tempo com seus irmãos? Não, mas eles estão na carne. Aí o pastor falou: quem está na carne é você. Você que está na carne. Né? Porque você está fazendo isso para se exibir, para se mostrar para as pessoas. Por que você não para com essa infantilidade e não vai lá jogar futebol com seus irmãos? Então, irmãos, essas coisas, elas são próprias da nossa criancice, da nossa infantilidade, da nossa imaturidade. Veja no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 20, né, Paulo vai falar aí, ele exerceu, não, peraí, não é o capítulo 1, versículo 20, não, capítulo 2, não é Efésios, não, peguei a referência errada aqui, só um minutinho. Assim, capítulo 2, versículo 11, portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Versículo 13, mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. E ele vai seguir dizendo aí, versículo 15, 14, 15, porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só na sua carne, e derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Ou seja, Cristo, então, ele trouxe para nós uma outra perspectiva de vida com Deus. Agora, essa vida não é mais garantida por meio da circuncisão ou da incircuncisão, mas ela está relacionada à questão do comprometimento do coração, né? E então nós vemos aí que o apóstolo Paulo está mostrando para nós essa relação e, sobretudo, nos advertindo, irmãos, de que nós temos que buscar com Deus, acima de tudo, o tempo todo, um relacionamento muito sincero. Porque ele diz que a circuncisão apenas na carne do prepúcio não tem valor se o coração não for circuncidado. E ele mostra que na circuncisão apenas da carne do prepúcio, o que acontecia era algo que no passado teve o seu valor como sinal da aliança, sim, mas que com o passar do tempo perdeu sentido. E ele mostra que no batismo pelo qual nós passamos, não somente a carne do prepúcio, mas todo o nosso corpo foi resgatado, foi redimido, foi purificado. E ele vai dizer aí na sequência, no verso de número 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, por isso, esse processo operado espiritualmente era tão necessário. É porque, pela ótica de Deus, primeiro nós estávamos mortos. Estávamos mortos. Ele vai dizer isso no verso 13, que nós estávamos mortos.
Efésios capítulo 2, versículo 1 também vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, quando nós fomos sepultados juntamente com Cristo, essa nossa existência morta, ela deixou de existir, né? E como nós representativamente fomos sepultados com Cristo, nós também representativamente ressuscitamos com Ele. Amém, irmãos? Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo vai dizer: todos vocês que foram crucificados com Cristo, se revestiram dele, e com ele vocês ressuscitaram para uma nova vida. Então, nós observamos o quê? Que o que Cristo fez por nós, meus irmãos, foi muito mais do que nos introduzir simplesmente a uma nova forma de religiosidade. O que Cristo fez por nós foi nos dar uma vida nova, totalmente nova. E é disso que nós precisamos nos conscientizar, porque todas as vezes que nós procuramos voltar à vida velha, é como se nós estivéssemos descendo para a sepultura novamente. Então, nós vamos ver que nós estamos condenados à morte eterna. Mas Cristo fez algo que interrompeu esse processo completamente. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Olha só. Quando nós estávamos mortos, separados de Deus, condenados à morte eterna, nos dois casos, irmãos, nós estávamos vivendo num contexto de separação total de Deus, sem a menor chance, sem a menor possibilidade de pensar e de sonhar com a vida eterna, por mais que nós fizéssemos boas obras, nos esforçássemos para ser bons meninos, né? Fizéssemos tudo certo. Ele diz que nós estávamos mortos dos nossos pecados, e nós também estávamos separados da aliança por causa da incircuncisão da nossa carne. Então, do ponto de vista efetivo, nós estamos separados de Deus definitivamente, não definitivamente, mas completamente naquele momento das nossas vidas. Então, foi desse jeito que Cristo nos encontrou, mortos dos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne. E o que Cristo fez quando Ele nos encontrou assim? Ele nos deu vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus sempre nos dá o contrário do que nós merecemos. Sempre. Ele nos deu vida. Pastor, Sim. os colonos estavam totalmente resfriados. Não entendi sua pergunta. E nesse momento, os colossenses estavam totalmente frios. Não. A pergunta da Jenny é se os colossenses estavam totalmente frios. Não, eles não estavam frios, eles estavam sofrendo uma ameaça. Vocês estavam sendo mais influenciados. Sim, eles estavam sofrendo uma influência dessa heresia, e eles estavam já dando sinais de que eles estavam acolhendo essa heresia. Então, o que Paulo está fazendo aqui é tratamento profilático, ele está fazendo uma obra de prevenção, ele não vai esperar a doença tomar conta para poder depois tentar salvar de uma maneira que há pouca chance de vida. Não, ele está olhando a situação, o Espírito Santo está movendo o coração dele, e ele está vendo porque o Epáfras, que havia pregado para os colossenses, ele fazia parte da equipe missionária de Paulo, então ele levava notícias para o Paulo. E o Epáfras chegava lá e Paulo perguntava: como é que está a situação lá? E aí ele dizia: olha, Paulo, a situação está complicada, porque a heresia está crescendo, tem muita gente já sendo influenciada e a igreja está correndo risco. Então Paulo escreve essa carta. Vocês sabem que, já falamos aqui, Colossenses é uma igreja que Paulo não conheceu pessoalmente, assim como
romanos, a igreja de Roma. Paulo não a conheceu pessoalmente quando ele escreveu a carta à igreja. Assim, da mesma forma aqui, ele conhecia a igreja por intermédio dos seus cooperadores, que traziam notícias, não é? Então, foi por meio disso que Paulo ficou sabendo de toda essa situação, do risco que a igreja corria, por isso ele escreveu essa carta. Hein? Muito atual. A palavra de Deus toda é sempre muito atual, né? Se Deus tivesse que enviar cartas, continuar enviando cartas para a igreja, por conta dos problemas da igreja desde então, a gente ia precisar fazer um depósito do tamanho do mundo inteiro para poder conter as cartas que o Senhor já teria escrito para a igreja, porque a igreja sempre tem os mesmos problemas, só muda o rosto, mas as características são as mesmas. Não é? Não vivemos hoje num contexto onde tantas pessoas acreditam que precisam fazer coisas para completar a obra de Cristo? Não é? Elas são ensinadas que se elas não fizerem aquela determinada coisa, então a obra de Cristo não será completa na vida delas. E nós vemos isso o tempo todo acontecer por aí, porque a graça é ofensiva, irmãos. O fato de alguém ter feito alguma coisa por nós que nós não podemos pagar nos ofende, sabe? É tipo aquela situação quando a gente está passando um aperto, e aí vem alguém, bate lá na nossa porta e fala assim, quero te ajudar. Você está no sufoco, está vendendo o almoço para comprar a janta, mas você é orgulhoso. Aí a pessoa chega lá e fala, vim aqui te ajudar, Deus falou para eu te ajudar. Aí você, não, está tudo bem, eu não preciso, não, está na bênção. Por conta do orgulho, porque nós, seres humanos, nós sofremos desse orgulho crônico, que nos faz ter muita dificuldade para aceitar o bem sem a gente retribuir. Então a gente tem que dar alguma coisa, né? Uma pessoa que pegava a cesta básica aqui na igreja todo mês, sempre que ela vinha pegar a cesta básica, quando ela ia embora, ela falava assim, pastor, se tiver alguma coisa aí que eu possa fazer, não é, uma parede para pintar, um quintal para roçar. Eu até achava legal essa atitude, porque mostra que a pessoa é uma pessoa que, né, que ela tem um senso de coerência, né, moral, que faz com que ela entenda que ela está sendo beneficiada. Eu achava bacana essa atitude, né? Mas, por outro lado, convidei essa pessoa várias vezes para vir à igreja, ela nunca veio. Então, isso mostra o quê? Que ali, de fato, o que acontecia era uma dificuldade de aceitar o bem sem fazer algo para retribuir, sem pagar pelo bem. Né? Essa ideia que muitas pessoas têm hoje em relação ao dízimo e à oferta, né? Certa vez ouvi de uma pessoa, não, eu tenho o direito de cobrar porque eu sou dizimista. Falei, peraí, como assim? O que foi que eu perdi aqui? E eu disse para essa pessoa, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de entregar o seu dízimo, porque o que você está fazendo não agrada a Deus, não. Você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado, então é melhor você parar. Então, irmãos, a Bíblia desafia a gente, né? A pensar sobre coisas que muitas vezes a gente deixa guardado lá no coração e não pensa muito sobre elas, mas que é necessário pensar. Então, vamos avançar aqui para a gente... Respondi a sua pergunta, Jenny? Ok, então vamos avançar aqui para a gente concluir a nossa lição. Então, irmãos, diante da nossa situação, duas coisas podiam acontecer. Ou nós iríamos morrer eternamente, ou alguém precisaria pagar a dívida que nós tínhamos em nosso lugar, porque nós tínhamos uma dívida com Deus. Versículo 14 vai falar sobre isso. Jesus, diz aí Paulo que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. Louvado seja Deus. Esse é um dos versículos mais maravilhosos que a Bíblia possui, meus irmãos.
mais maravilhosos. Imagine você endividado com uma dívida que você não pode pagar. E você fica dia e noite sem dormir com aquela dívida, porque quem tem consciência não dorme quando está endividado, né? E aí a pessoa chega lá e fala para você, olha, sua dívida, esquece. Mas mesmo assim, irmãos, a gente até recebe, mas no fundo, a gente fica com aquela sensação de que a dívida fica no nosso coração, como se ela não tivesse sido perdoada. Porque existe alguma coisa dentro de nós que incomoda, né? A gente fica pensando, poxa, a pessoa me abençoou, me ajudou e eu prejudiquei essa pessoa, porque ela agora ficou sem o recurso que ela havia me passado, eu tinha ficado de pagar e não consegui, e ela me perdoou, então alguém está sofrendo prejuízo. Mas aqui, irmãos, é diferente. Porque aqui, essa dívida foi arrancada de dentro do nosso coração. Não foi só uma coisa externa, não era uma dívida material, era uma dívida espiritual. Né? E Deus, quando fez isso, Ele fez de uma maneira completa. Por quê? Porque Ele nos substituiu. Né? O versículo 2, o capítulo 2 de Efésios, versículo 5, vai nos ajudar a entender isso. Se você voltar um pouquinho lá, você vai ver. Diz aí, mas Deus, versículo 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Louvado seja Deus. O que nós merecíamos era a morte, e o que Deus nos deu foi a graça. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Vai dizer aí, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Justiça de Deus, meu Pai. Como que Deus pode nos tornar justos, irmãos? Justos. Nós nos conhecemos o nosso pecado, sabemos que não haveria a menor possibilidade. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 22, Pedro vai dizer que Jesus nunca cometeu pecado algum, mesmo quando ele era confrontado, injuriado, ofendido injustamente, ele nunca cometeu pecado algum. Isaías 53, versículo 5, vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que isso quer dizer? Que no seu lugar morreu Jesus. Que o castigo que deveria ser sobre a sua vida, sobre a minha vida, foi direcionado para o Filho de Deus, que nunca conheceu pecado algum. Louvado seja o nome do Senhor. Havia, naquela época, já o hábito de nota promissória, já existia naquele tempo. Não como nós conhecemos hoje, mas uma nota onde a pessoa assinava uma confissão de dívida. E isso era algo que permanecia até que a pessoa pudesse pagar. E dizem que naquele tempo, quando uma pessoa não pagava a dívida era pregada, era fixada numa tábua e era pregada num ponto da cidade onde todo mundo pudesse ver, para que as pessoas pudessem entender que aquela pessoa era um devedor que não pagou a sua conta. Né? E é interessante que Paulo, não sei se fazendo menção a isso, não podemos dizer que sim, mas, enfim, é interessante que Paulo diz que Deus pegou a nossa dívida e Ele não cravou no lugar à vista na cidade, mas Ele cravou essa dívida na cruz do seu Filho. Irmãos, que graça maravilhosa, que amor maravilhoso, que bondade de Deus, que coisa linda, não é, irmãos? O que Deus fez por nós.
E Paulo vai dizer no verso 15 que ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus tirou o direito dos poderes malignos de nos acusar pelos nossos pecados. Que Jesus tirou o direito dos poderes malignos de ter qualquer influência direta sobre nós. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, vai dizer que naquele tempo nós éramos guiados pelo príncipe das potestades do ar, que opera agora nos filhos da desobediência, mas em Cristo não mais. Porque ele tirou desses poderes malignos todo o direito e autoridade que tinha sobre as nossas vidas. Porque hoje mesmo, quando eventualmente nós tropeçamos e pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que mais uma vez nos desafia a aceitar a graça, aceitar o que Cristo fez por nós, a sua obra maravilhosa que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou a situação que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. Antes éramos escravos do pecado, sujeitos às acusações de Satanás, agora somos filhos de Deus, filhos amados pelo Pai, cuidados. O Senhor nos ajude a continuarmos firmes, a viver a nossa vida em Cristo Jesus, da mesma forma que nós o recebemos um dia, com tanta alegria, com tanta paixão, que nós possamos recuperar, Senhor, essa paixão, essa alegria de estar em Cristo, de viver nele, para a glória dele, para a honra dele, confiando, Senhor, nele todo o tempo, vigiando para que nós não sejamos apanhados pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinos que hoje encharcam a igreja, essas teologias novas que surgem na igreja, essas teologias, ó Deus, encharcadas de ideologia política, Senhor, filosófica, que tendem a nos afastar do Senhor. Essas coisas, ó Deus, que estão encharcando o coração do teu povo e nos afastando da verdade, do evangelho da verdade. Ó Senhor, abre o nosso entendimento e dá-nos um coração atento, ligado, Senhor, para que nós não venhamos a permitir que essas vãs sutilezas, esses argumentos falaciosos enganem o nosso coração. Nós tenhamos a certeza plena de que a obra de Cristo é completamente suficiente para nos redimir de todo pecado e que nós não precisamos fazer mais nada, porque Ele fez tudo por nós. Ao mesmo tempo, Senhor, leva-nos sim à inquietude do coração na direção de vivermos uma vida digna de Cristo, que glorifique o seu santo nome justamente por esta obra maravilhosa e completa que Ele fez por nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos permanecer vivendo nesta vida de graça, de misericórdia, de amor, de verdade, de bondade, com um coração sincero, sempre sincero diante de Ti. Ó Deus, vivendo para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar e para anunciar a Cristo, ó Deus, a este mundo que está perdido, perecendo, onde há muitas vidas que ainda estão escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo sistema deste mundo e oprimidas por Satanás. Que nós tenhamos a compaixão necessária, o ímpeto necessário, a ousadia necessária para falar de Jesus. Ó Deus, também para estes. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.